Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem bem forte, armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. O Evangelho de hoje pode ser dividido em três partes. A primeira delas é a parte em que falamos sobre a cura, ou melhor dizendo, o exorcismo que Jesus faz de um homem mudo. A segunda parte é Jesus em confrontação com os fariseus. E a terceira é algo um tanto misterioso, que é Jesus falando de um homem forte, bem armado, que guarda a sua casa, e depois fala que os bens estão seguros, e chega um outro homem mais forte. É meio misterioso esses versículos, e caberia tentar entender melhor de que ele está falando e como que esses versículos se vinculam ao que ele havia dito antes. Primeira coisa é que nós podemos buscar na história dos santos quem comentou esses textos. E há um comentário especialmente interessante de Santo Antônio sobre esses versículos, em que Jesus fala de um homem forte, bem armado, que guarda a própria casa. Esse homem forte, quando dizia Santo Antônio, era o demônio. E ele é bem armado e guarda a sua casa porque existem algumas armas com que o demônio usa para guardar algumas pessoas dentro da sua teia. E que armas são essas? Santo Antônio nos dizia que havia algumas armas, e as primeiras armas usadas pelo demônio são aquelas pessoas que fazem de tudo para conservar os outros no mal. É como uma espécie de exército de Satanás, que são como que cúmplices da maldade. São, de alguma maneira, aquelas pessoas que não só se erram e cometem pecados, mas fazem questão que todos cometam o mesmo pecado que ela. E se não comete, faz de tudo para que os outros cometam. São quase que um exército do mal. E tem uma característica típica que Santo Antônio dizia, que quando a maldade se unia, ela se unia de tal maneira que era de maneira como que rígida. E é nesse sentido que nós entendemos a primeira arma forte que existe do demônio contra as pessoas, que é uma unidade aparente. Não existe de fato uma unidade no reino do mal, mas ele também não se divide lutando um contra o outro, enquanto não consegue chegar à sua finalidade. No texto que nós ouvimos, Jesus pergunta assim: acaso o reino pode permanecer se ele estiver lutando um contra o outro? Até os demônios sabem que para vencer certas batalhas precisam estar unidos, e assim fazem. E esses que são como cúmplices da maldade, ou que ajudam as pessoas a permanecer na maldade, esses são as principais e primeiras armas de Satanás para aprisionar as pessoas. Uma segunda arma que Santo Antônio citava era a luxúria.
Ele dizia que uma outra arma usada pelo demônio para aprisionar as pessoas no mal era aquela prática da justificação da luxúria. Mesmo diante de um ato que viola a sexualidade, alguém sempre buscaria uma justificativa, uma palavra, alguma ideia para encontrar uma maneira de permanecer tão luxurioso ou com os mesmos pecados que estava antes, transformando um problema que era de ato, que é a violação da lei divina, em um problema que era de palavra, substituindo os atos pelas palavras. E isso seria uma segunda arma em que o demônio usa para conservar aquilo que ele roubou. Uma terceira arma que Santo Antônio citava era repelir as flechas da pregação. É uma terceira arma perigosa, que é quando as pessoas parecem impermeáveis a qualquer palavra que venha de Deus, como se os discursos religiosos ou os discursos que pedem e clamam por uma conversão fossem como que palavras retóricas, palavras usadas muito mais para convencer ou muito mais para chamar atenção do que propriamente para gerar conversão. Quando uma pessoa tem a capacidade de repelir qualquer pregação que chega, como se tivesse um escudo, essa repulsa pela pregação que nos convida à conversão é o escudo do demônio, protegendo aqueles que roubou e guarda com a sua teia. E a e a última forma citada por Santo Antônio, em que o demônio guarda na sua própria casa aqueles que ele roubou, é a forma da tentação. Ele descrevia que a tentação diabólica tem uma expressão quase que de uma teia, como uma teia de aranha, e ela tem uma estrutura parecida com a teia. Assim como a teia da aranha, ela começa de maneira muito sutil, você praticamente não vê no ar como que a primeira teia é montada. E por isso que o primeiro passo são os pensamentos sutis. Logo em seguida, esse pensamento sutil faz um convite a um vício que é um pouco mais forte. E logo em seguida preenche o coração. Então primeiro é um pensamento sutil, aí depois do pensamento sutil vem um pensamento um pouco mais forte e depois vem uma tentação mais firme. Assim como as aranhas, que montam primeiro um fio muito simples, depois ela costura um fio no outro e fica um fio um pouco mais complexo, até que fica rígido o suficiente para capturar uma mosca e tirar dela a sua vida. E assim também acontece com as tentações. Em geral, primeiro vem os pensamentos sutis, depois vem os emaranhados de ideias que convidam ao vício, e em seguida vem algo que preenche o coração, que puxa a pessoa até que ela perca a sua vida. Santo Antônio, inclusive, dizia que a imagem da mosca que cai na teia da aranha é muito semelhante ao de uma pessoa carnal, que cai diante de uma tentação diabólica. Por fim, a última prática do exercício, do domínio do mal sobre alguém é sugar o sangue, que é o fim da compunção. Basicamente é quando, por alguma razão, a pessoa comete os pecados, ela não sente mais dor pelo pecado que cometeu. Isso é mais uma das armas usadas por esse tal homem forte que arranca a vida da pessoa. Só que aí o texto diz mais, diz assim: em seguida aparece o outro que é mais forte do que ele e vence-o. E esse mais forte é o próprio Jesus Cristo, que ele usa as suas armas, que é a arma da justiça. As armas de Cristo são todos aqueles fiéis seguidores que seguem pregando o Evangelho. Diferente do demônio, que é aquele que convida para o pecado, as armas de Cristo são aqueles que convidam para a graça. O escudo e a força com a qual se protege contra o demônio é a sua cruz. Então chega um homem mais forte, que tem uma armadura, que é a armadura da justiça, e aí ele quebra e arranca do demônio, assim como aconteceu no início do evangelho que acabamos de ler. Jesus chegou diante de um homem, expulsou o demônio e ele voltou a falar. Do ponto de vista espiritual, isso acontece sobretudo quando alguma palavra divina chega no coração de uma pessoa e ela começa a falar, sobretudo a confessar
a confessar os pecados, a confessar a fé. É isso que abre a boca de alguma pessoa. É como se nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz as coisas, expulsa o demônio, uma das primeiras consequências é que a pessoa busque uma santa confissão e que confesse a fé, que diga a verdade de fé com toda delicadeza. E por fim, diz que esse homem, ele pega tudo aquilo que esse homem mais forte, ele pega aqueles que foram roubados pelo demônio e faz deles os seus despojos, retira os seus despojos. A posse do mal é daquelas pessoas que por alguma razão viveram fora da graça. Pois o que nosso Senhor Jesus Cristo faz é transformar aqueles que no passado incentivavam pessoas ao pecado, transformá-los em apóstolos. Aqueles que eram cúmplices da maldade, ele transforma em evangelistas, transforma em doutores. Aqueles que eram viciados nas luxúrias, ele transforma numa pessoa virgem, numa pessoa pura. Aqueles que caíam nas tentações, transforma em doutores e em pessoas santas. Cada santo espalhado no mundo é uma vitória desse homem mais forte sobre aquele que tentava conservar cada um com as suas armas. Resumidamente, é como se esse evangelho contasse um pouco de como funciona a guerra de nosso Senhor Jesus Cristo contra as forças do mal. Enquanto um conta com a ajuda daquele exército unido para levar ao pecado, o outro conta com a ajuda daqueles que vivem o caminho da graça, mas que não somente assim, que foram transformados pela graça, que são prova da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o demônio. Onde existe um santo pregando a verdade, ali existe um local em que nosso Senhor expulsou o demônio, aquela pessoa voltou a falar, e quando começou a falar, para ser mais exato, falou as palavras de Deus, converteu aqueles que necessitavam. Que o Senhor nos ajude, nos dê a sua paz e nos conduza à vida eterna.